Boa noite, pessoal. Então, hoje é a nossa aula 3 de linguagens e códigos, onde vamos trabalhar as competências 1, 2, 3 e 4. Para quem ainda não sabe meu nome é Nadiane. Qualquer dúvida, por gentileza, favor enviar em horário comercial, tá certo? Nossa aula vai até às 19 horas. Depois disso, atendimento, dúvidas e perguntas, irei atender amanhã, a partir das 13 horas da tarde até as 17 horas, tá certo? Então, vamos lá, iniciando os nossos trabalhos. Na aula passada, nós vimos que existem alguns elementos primordiais para a nossa comunicação. Então, quais são eles, né? Para que eu possa transmitir uma mensagem, é preciso que exista, dentro desse contexto de fala, três envolvidos principais. Dentre eles, eu tenho o receptor, que é aquele ao qual está recebendo uma mensagem, o emissor, ao qual está enviando uma mensagem, e eu vou ter entre os dois o canal pelo qual está sendo transmitida aquela mensagem, seja de forma oral, seja via rádio, TV, internet, tá certo? Ou até mesmo celular, tá certo? Computador. E aí, para existir essa comunicação, a gente precisa de um código, ou seja, qual é o código que eu estou usando para me comunicar? É a escrita? É uma língua? É a língua portuguesa, a língua inglesa? Tá? Então, eu tenho esse código que, no nosso caso, trabalhamos aqui com a linguagem da língua portuguesa. E aí, para unir os três, nós temos o contexto, que é o que envolve essa comunicação. Então, a gente sabe até aqui que os elementos primordiais da comunicação são emissor, aquele que envia a mensagem, o receptor, aquele que recebe. Eu tenho o contexto, que a mensagem é transmitida, ou seja, o contexto em que existe aquela comunicação. Por que eu estou conversando com aquela pessoa? Existe um motivo? Eu estou explicando alguma coisa, estou perguntando, qual é o contexto da fala, tá certo? E aí, dentre eles, eu tenho o canal, que é por onde aquela mensagem está sendo transmitida, se é por TV, por rádio, por fala, ao vivo, né, e a cores. E aí eu vou ter o código, que no nosso caso é a nossa língua portuguesa. Alguma dúvida quanto a isso? Cadê o povo? Dúvida, gente? Sim? Não. Sim, não? Para mim ficou claro. Ficou claro, né? Para mim também. Certo. Então, gente, olha só. Além desse contexto da fala, que é o motivo por qual a gente está comunicando, quem é que está envolvido aí nessa conversa, nessa comunicação, eu vou ter também as funções da linguagem. Qual é a função que a linguagem, seja ela em português, inglês, espanhol, sempre que a gente vai se comunicar, existe uma intenção por trás daquilo que a gente quer comunicar. E aí eu entro na questão das funções da linguagem, que são a forma como essa mensagem ela é transmitida, seja ela em que língua for, tá certo? Então, para transmitir a minha mensagem, eu vou ter intenções. Então, essas intenções chamam-se funções da linguagem. E aí, a gente viu na aula passada o vídeo sobre as funções da linguagem. Vocês recordam ainda? Quem recorda? Ninguém lembra mais? Cadê a Dilânia? Não lembra, não? Francisca Elaine. Estavam na aula passada? A linguagem foi formal, informal. Muito bem. Então, gente, aqui é um resuminho daquele vídeo que a gente viu na aula passada. A gente viu um vídeo na aula passada, e quem não viu a aula passada, a gente tem lá o link
do YouTube, lá disponibilizado no nosso grupo, tá certo? Dê uma olhada lá, assistam a aula. E aí a gente falou sobre as funções da linguagem, que é uma coisa muito importante para quem tem intenção de prestar um concurso público, ou Enem, ou algo desse tipo assim, sempre caem questões sobre funções da linguagem. Então, é uma coisa simples de se entender e que você sempre vai encontrar aí numa prova de testes de diferentes vertentes, sejam de vestibular, de concurso público. Então, por isso é importante vocês conhecerem essas funções da linguagem, tá certo? Então, como funções da linguagem, eu tenho a linguagem enfática, que eu utilizo para estabelecer aí um contato, não é certo? A linguagem enfática você vai encontrar muito aí na linguagem falada, onde existe o diálogo entre duas pessoas ou mais. Eu tenho a função da linguagem referencial, que tem o intuito de informar. Eu utilizo geralmente para relatar notícias, reportagens, ou em livros didáticos para explicar um assunto, tá certo? E aí eu tenho a função poética. A função poética, eu vou encontrar muito ela em textos de literatura, em poesias, tá? Em textos em que eu tenho a intenção de trazer não só a linguagem como ela é, mas trazer as palavras aí com outros significados. Por exemplo, quando eu uso metáforas. Metáforas é uma figura de linguagem que eu utilizo uma palavra com o sentido diferente do usual. Então, por exemplo, como metáfora, eu tenho, se eu digo assim, meu coração está quebrado. Quando eu digo quebrado na poesia, eu não estou dizendo que meu coração é de um material que quebra, né? Logicamente que não. Mas quando eu emprego esse sentido de quebrar para falar que estou magoada, que estou ferida, então eu estou utilizando essa função da linguagem poética, né? Eu utilizo essa figura de linguagem, metáfora, para trazer outros significados para minhas palavras, com outra intenção, que não seja aquela que realmente ela tem. E aí, eu utilizo muito nessa linguagem poética, na linguagem que você vai encontrar em literaturas, em livros de histórias, em romances. Eu tenho que a linguagem poética é essa linguagem que existe muitas figuras de linguagem. Figuras de linguagem é um assunto que a gente vai ver na próxima aula. E aí eu tenho a metalinguística. A função da metalinguística ou metalinguagem eu utilizo para falar ou para refletir sobre algo a respeito da mesma coisa. Deixa eu ver como é que eu posso explicar. A metalinguagem, por exemplo, eu posso escrever um poema em que fala o que é o poema. Nesse sentido, eu estou utilizando a função metalinguística. É como se eu utilizasse a mesma linguagem para falar da própria linguagem. Então, por exemplo, eu tenho um dicionário, e aí dentro do dicionário eu procuro o que significa dicionário. Então, essa função que tem em si mesma, explicando a própria coisa, é o que a gente entende como metalinguagem. Acho que eu dei até esse exemplo na aula passada de um programa que existia na Rede Globo, era a TV na TV. E aí era um programa de televisão em que o próprio apresentador, ele criticava aquela televisão ali que ele estava transmitindo o seu programa. Então, era a TV falando da TV. E aí, outro exemplo de metalinguagem, ou função metalinguística. E eu tenho a conotativa, que é muito utilizada para influenciar, então eu vou encontrar muito essa função da linguagem em comerciais, tá? Eu vou encontrar muito em comerciais de TV, em que se busca influenciar o outro, tá? Eu preciso convencer o outro de que aquele produto é bom para ele, mesmo que não seja. Então, a linguagem conotativa, ela tem essa característica. E aí, dentro da poética também, eu vou valorizar a minha mensagem. Vamos ver mais aqui à frente. Tá aparecendo aí para vocês?
Tá sim. Tá. Só- Sim, tá. Pequeno, mas tá. Eu vou dar um pouco de zoom aqui, tá bom? Dá para ver um pouco melhor agora? Tá, professor, tá melhor. Tá melhor, né? Então, olha só, gente. Vamos por parte aqui. Dentro das funções da linguagem, prestem muita atenção, porque isso aqui o exercício vai ser sobre isso, tá bom? O exercício para casa, tá bom? Vai ser sobre funções da linguagem. Eu tenho a função conotativa, que ela é utilizada para influenciar e convencer o receptor, tá certo? Então, eu vou encontrar muito esse tipo de linguagem em propagandas e comerciais, tá? Em que eu tento convencer o outro de que ele precisa, necessita daquele produto. Vou tentar convencer aquela mulher que ela precisa de um Renil para se livrar das rugas. E aí, nesse contexto de tentar convencer, é que eu vou ter a linguagem conotativa. E aí eu venho com a linguagem emotiva. Como o próprio nome diz, a intenção dela é envolver aquele receptor, tá? Então, eu vou tentar envolver ele através da emoção, dos sentimentos, e aí eu vou encontrar muito essa linguagem aí em depoimentos ou autobiografias. Então, se perguntar lá a questão onde você encontra a linguagem emotiva, você vai dizer, é encontrada em depoimentos, autobiografias, e sempre com essa intenção de expressar emoção, sentimento. Tem lá na biografia a história do Silvio Santos, que aí ele era muito pobre, vendia canetas na rua, e aí conseguiu, pouco a pouco, por centavo a centavo, conseguiu fazer aí formar o seu império. Então, aí, quando ele fala desse contexto, dessa história, ele está utilizando um tipo de linguagem emotiva, em que eu tento envolver o meu espectador a respeito do tema que eu quero transmitir, tá certo? E aí eu tenho a função poética. Só um instante, viu, pessoal? Que eu vou só enviar um link aqui para um aluno que não está conseguindo entrar. Só um instante. Voltando, pessoal. Então, aí eu tenho a linguagem poética, que eu vou utilizar em poesias e nos mais diversos tipos de funções em que eu tento transmitir um poema. E aí eu vou ter também, não só o poema, mas a música, que trabalha com a mesma temática do poema, com rimas, com estrofes. E aí eu tenho a metalinguística, que é aquela que eu acabei de explicar, em que o código explica o próprio código. E aí, como exemplo, eu dei o dicionário, né? Você procura a palavra dicionário no próprio dicionário e ele mesmo vai te responder do que se trata. Aí eu tenho a linguagem referencial, que ela tem um caráter de informar, e aí você vai encontrar esse tipo de linguagem em jornais, revistas, bulas, reportagens, tá certo? Bulas de remédio. É um texto que ele é informativo. Então, todo aquele texto que busca lhe trazer uma informação é a função chamada função referencial. E aí eu tenho a função fática, que ela tem como principal objetivo estabelecer a relação com o emissor. E aí eu vou encontrar ele nos chats, no e-mail, nos messengers, nas conversas do telefone, conversas ao vivo. Gente, alguma dúvida quanto a essas funções aqui da linguagem? Metalinguagem, poética, emotiva, conotativa? Não, professor.
Vão acertar as questões? Ah, eu vou sim. Vão, Sim. né? Muito bem. Quem mais vai estar aqui, acertando. O pai tá certo. Gostei de ver. Gente, eu vou colocar esse videozinho aqui bem rápido, tá bom? Eu vou tentar desligar o meu áudio, porque às vezes fica dando eco. Se vocês não conseguirem ouvir, vocês me avisam, pode falar no microfone. Professora, eu não estou ouvindo nada, tá bom? Tá certo, tá certo. Pronto, pois eu vou colocar o play aqui. Já não tô ouvindo nada. Pessoal, ninguém tá ouvindo nada? Não. Não, eu não tô não. Eu não sou não, tô escutando também não. Não sai no áudio não. Pronto, pois eu vou colocar aqui de novo, tá? Com o áudio. São bem específicos. Gêneros textuais. Você já viu que na tipologia textual, as categorias de texto possuem uma quantidade bem delimitada. Porém, os gêneros textuais são mais amplos. Inclusive, podem chegar a ser ilimitados, pois possuem uma função bem específica. E mesmo sem pensar nisso, em qualquer forma de comunicação, seja falada ou escrita, nós escolhemos uma categoria de gênero textual para nos comunicar. Os gêneros textuais são caracterizados por possuir elementos linguísticos bem definidos. Assim, essas categorias são determinadas pela intenção comunicativa do texto, ou seja, a mensagem que se deseja transmitir. Por exemplo, se você tem a intenção de descrever a receita de um bolo, deve utilizar o gênero textual receita culinária, porque é esse gênero que tem a função comunicativa de descrever a maneira de cozinhar. Dentre os inúmeros gêneros textuais, vamos destacar 10 categorias. Carta, também chamada de correspondência, piada ou anedota, fábula, paralenda, convite, notícia, história em quadrinhos, também conhecida como HQ, poema, propaganda ou publicidade e e-mail. Embora alguns acreditem que a carta tenha caído em desuso, muitas pessoas ainda fazem uso dela para se comunicar. A correspondência se subdivide em 3 tipos principais: correspondência comercial, oficial e pessoal. Porém, todos mantêm uma mesma característica. Devem ter um emissor, que é o remetente, aquele que está enviando a carta, e um receptor, o destinatário, aquele que irá receber a correspondência. A piada consiste em um gênero textual que possui uma estrutura curta, que geralmente narra determinada situação engraçada e, por vezes, inesperada, que tem por objetivo provocar risos no interlocutor. A fábula é muito utilizada como instrumento educacional, pois é um texto narrativo curto, onde os personagens geralmente são animais que pensam, falam e agem como seres humanos e que traz uma moral, ou seja, algum tipo de ensinamento no final. Por exemplo, na fábula A Raposa e o Corvo, a moral é: quem tudo quer, tudo perde. A lenda é um gênero muito presente no universo infantil, composto por versos e estrofes curtos, que podem rimar ou não, geralmente bem-humorado e ritmado, com o intuito de facilitar a memorização. A paralenda também pode vir acompanhada de brincadeiras e movimentos corporais. Um gênero textual muito utilizado para eventos é o convite. Sua estrutura deve conter destinatário, as informações do evento, tais como o local e o horário, além do remetente. A intenção comunicativa do convite, como o próprio nome diz, é convidar, ou seja, estimular alguém para comparecer a um determinado evento, como aniversário ou casamento.
A notícia é um gênero textual que tem a função de informar sobre um determinado fato ou acontecimento. Por isso, em geral, é produzida por meios de comunicação. Seus componentes são manchete, que é o título principal, imagem, que é um elemento não obrigatório que enfatiza a mensagem, lead, que é uma breve introdução, e o corpo da notícia, que traz os acontecimentos detalhados. História em quadrinhos é um gênero textual do tipo narrativo gráfico, que em geral tem a função de entretenimento. Ele consiste em histórias contadas em pequenos quadros, por meio do diálogo direto entre os personagens. A estrutura das histórias em quadrinhos é formada por ilustrações, balões de fala, pensamento e onomatopeias. Como exemplo, podemos citar os quadrinhos da Turma da Mônica, Mafalda e Capitão América. O poema consiste em um gênero textual do tipo expressivo, que tem por objetivo transmitir emoções. Ele é estruturado em forma de versos e estrofes, cuja função comunicativa é emocionar ou ainda externar pensamentos. O gênero textual propagandístico é um tipo textual injuntivo de persuasão, que tem a função de anunciar, seja um produto ou uma ideia, de forma que o interlocutor se interesse em consumir. Seus principais elementos são texto não verbal, título, texto publicitário, logotipo e slogan. O e-mail é um gênero textual do tipo eletrônico, que em muitos casos substituiu o uso da carta escrita. O nome e-mail é a abreviação de Electronic Mail. Assim como a carta, ele precisa de um emissor e um receptor. Porém, em ambos interlocutores, em lugar do endereço físico, é preciso um endereço de e-mail. A estrutura de um e-mail é composta por destinatário, assunto, vocativo, corpo da mensagem, despedida e assinatura. Gente, alguma dúvida quanto aos gêneros textuais? Sim, não? Não. Sim, professor. Não, tranquilo. Tranquilo? Não. Então, Não, pessoal, professor. show. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que eu tenho, de um lado, os tipos textuais e do outro eu tenho os gêneros textuais. Quem saberia me dizer qual é a diferença entre gênero e tipos textuais? Ninguém? O Total, sabe explicar a diferença? Totó tá doido pra passear. Então, gente, olha só, a diferença, e isso é muito importante vocês saberem, a diferença entre gêneros textuais e tipos textuais é porque os tipos textuais estão mais relacionados à estrutura dos textos, à estrutura física dos textos, enquanto os gêneros textuais... Oi, Eu fiquei com medo de responder errado. ficou? Mas não tenha medo, não. A gente está aqui para aprender. Então, pessoal, olha só, eu tenho de um lado os tipos, tá? E do outro eu tenho os gêneros. Quando eu falo tipos, eu falo o texto injuntivo, texto narrativo, texto dissertativo e texto descritivo. No tipo de texto descritivo, eu uso para descrever coisas. No texto narrativo, eu uso para narrar histórias ou contos. No texto injuntivo, eu uso para dar ordens ou exigências, e aí eu vou encontrar esse texto em receitas médicas, em bula, em manuais de instrução de aparelhos, tá? Aí eu tenho o texto dissertativo, que é um texto muito utilizado em concursos públicos e em vestibulares. O texto dissertativo é aquele texto em que eu argumento, eu vou mostrar através de argumentos a defesa
ou a crítica a um determinado tema solicitado nessa prova. Então, se a prova pede do concurso, escreva um texto dissertativo sobre a miséria no Brasil. Então, você vai escrever um texto em que você mostre, através de seus argumentos, como que você entende que é a pobreza no Brasil. E aí você vai utilizar argumentos, vai dar a sua opinião, vai aí talvez criticar a forma de governo, e aí esses são os tipos textuais. Então, quando eu falo em tipos textuais, eu tenho o texto narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. E aí eu só tenho esses. Quando eu falo em gênero textuais, eu estou abrangendo diversos tipos de texto. Então, eu vou ter reportagem, notícia, piada, o conto, vou ter a biografia, a autobiografia, e aí gêneros vão envolver todas essas espécies de texto. Quando eu falo em tipo, eu falo da estrutura, e quando eu falo em gênero, eu falo das espécies, das diferentes espécies de texto. Para ficar mais claro, eu trouxe outro vídeo aqui de um professor amigo meu, mentira, não é amigo meu, mas eu já vi tanto vídeo dele que é como se fosse, né? Aí eu vou colocar aqui para vocês verem, tá certo? Fala, moçadinha, eu voltei com tudo e não tô próximo. Gente, vamos lá. Gênero textual foi, bora. Não, bora não. Aula, gênero textual. É isso aí, pessoas. Então vamos lá. Como eu já falei na aula de tipos textuais, que vocês já viram lá, né? Já assistiram? Não assistiu ainda? Ah, vai aqui no card, então. Ah, card, ó. Vai no card e assiste aí a aula de tipos textuais, ou então você espera terminar esse vídeo, lá no final você clica na aula anterior, aquela coisa toda. Muito bem, pessoas, o que seriam gêneros textuais? Olha só, lá na aula de tipo textual eu falei que tipo textual é a estrutura do texto. Gênero textual é o uso dessas estruturas no cotidiano. Não sei se você sabe, ou já percebeu, mas nós utilizamos textos o tempo inteiro. Professora? Os textos estão... Oi. A senhora vai colocar o link de presença aqui agora, há pouco? Vou, só um minuto, viu? Beleza, beleza. Você fala que é 6h40, né? Colocar aqui no chat. Mas eu nem sei o que é texto direito. Boa, eu vou falar para você. Produção, coloca aí o que é texto. Texto é toda e qualquer sentença ou expressão que constitua a comunicação. Toda qualquer sentença ou expressão que constitua a comunicação, isso é texto. Senhor, mas isso não quer dizer que se eu fizer assim, é um texto? Se constitui a comunicação? Sim, é um texto. Se eu fizer assim, ó. Eu botei agora, professor, tá o nome do Vino no final, que é o nome do meu pai, viu? Só não sei porque saiu. O trânsito. Olha o semáforo está vermelho. Você para, ok? Aquele semáforo é um texto? Comunicou algo a você? É texto. Por isso que texto é toda e qualquer sentença ou expressão que constitua a comunicação. Beleza? Beleza. Vejam, eu uso o texto no cotidiano. Cada um dos usos do texto no cotidiano, eu tenho, então, o uso deles, eu chamo de gênero textual. Então, eu tenho gêneros textuais que são não verbais, no caso do semáforo, qualquer placa de trânsito que não tem uso de palavras. Tenho gêneros textuais que são verbais, que utilizam palavras, e tá tudo certo, tudo sus, que nem mousse. Tranquilo, feito grilo, leve como a neve, de boa na lagoa, manso feito ganso, de bem com o Enem. Tá chegando, Vanessa, hein? Tá chegando. Olha só, pensando nisso, vamos pegar lá a narrativa. Narrativa é um tipo textual. Quais gêneros textuais narrativos que nós temos? Temos muitos. Por exemplo, crônica é um gênero textual da narrativa. Porque tem as 5 características da narrativa, mas tem coisas próprias dele, que é o uso, né, da crônica. O que é a crônica? A crônica, você pega um fato do cotidiano e, a partir dele, você cria uma narrativa, uma ideia de trazer uma ideia de pensamento, fazer as pessoas pensarem naquela relação do cotidiano, certo?
E eu tenho o conto, que é diferente da crônica. O conto é algo fictício, que tem algo clínico, se desfecho, certo? E é um texto curto, uma narrativa curta. Assim como a crônica também é uma narrativa curta. Então, lembra sempre, crônica baseada no cotidiano, conto fictício. Nós temos vários tipos de narrativas, ou melhor, vários gêneros narrativos. Eu vou pensar assim, piada. A piada é um gênero narrativo. Você vai contando toda uma historinha que no meio tem uma quebra de expectativa, criando um humor. É isso que acontece na piada. A piada tem uma quebra de expectativa e aí gera humor. Então, eu tenho também aí um gênero narrativo. É o uso da narrativa no cotidiano. Então, veja que uma narrativa é presente o tempo todo na nossa vida, certo? Todo gênero textual que tiver os 5 elementos da narrativa é um gênero narrativo. Pensando no vestibular, no Enem, tira. A tira também é um gênero narrativo. Conta uma história curta, mas conta. A charge pode ser? Pode ser também. Então, vejam como eu tenho constantemente o uso desses gêneros no meu dia a dia, inclusive nas provas que você tem aí, em concurso, vestibular, Enem, essa coisa toda. Certo? Beleza? Tranquilo? Fácil? Sucio? Muito bem. Então, narrativas, alguns gêneros da narrativa. Eu falei também da descrição. Onde que eu encontro descrição? Eu falei que a descrição não aparece sozinha. A descrição aparece junto com outro texto, certo? Então, por exemplo, numa narrativa longa nós vamos chamar de romance, certo? Romance não é só... Não! Romance é toda narrativa longa. Você pode pegar um romance de aventura, que narra uma aventura, um romance de ficção, que narra uma ficção. Toda narrativa longa é um romance, certo? É o gênero textual, o romance. Beleza? Então, num romance, você normalmente tem a descrição junto. Por quê? Descreve o ambiente, descreve as pessoas, para que quando você esteja lendo, você vai formulando na sua imaginação aquelas pessoas, aquele ambiente, e consiga entender melhor a sua narrativa, certo? Toda narrativa longa tem muita descrição, porque a descrição aparece junto ali para constituir todo o imaginário nosso. Olha que bonita essa constituição do imaginário. Até parece filosofia, só que não é. Olha só, então, pessoas, a descrição você vai estar junto com outro texto. Pegando aí a descrição, ela pode aparecer numa reportagem, sei lá, uma reportagem de um acidente. Descreve como foi o acidente para depois informar a situação das pessoas envolvidas e quem estava envolvido. Eu tenho a descrição junto da reportagem. A reportagem ativa. A reportagem é o quê? Uma dissertação. E aí eu tenho lá a descrição junto com a dissertação. Sacaram essa ideia? Bem legal, né? É massa, né? É muito legal. Ó, falei agora da dissertação, então vamos para ela. Dissertação. Dissertação tem aquele texto que é de forma objetiva, trazer informação. Beleza? Peguei já a reportagem. Reportagem é um texto informativo, é uma dissertação, certo? Apresenta o fato, pode descrever, então pode ter descrição no meio, certo? E aí, na reportagem, normalmente não se tem opinião, mas pode ter também um direcionamento de opinião. E aí eu tenho uma dissertação argumentativa dentro da reportagem. Pode acontecer, normalmente não tem. Normalmente a dissertação da reportagem é só contando o que aconteceu, contando fatos, apresentando os fatos. Não? Texto informativo, de modo geral, é uma dissertação expositiva, certo? Só expõe situações, expõe o fato, expõe o que acontece. Beleza? Que mais nós temos? Dentro da dissertação ainda, dissertação expositiva, resumo. O resumo é o gênero textual dissertativo expositivo. Você tem um texto base, o qual você lê, e vai resumir. O que é resumir? Contar a essência do texto com as suas palavras. Então, o resumo, você constrói a informação principal do texto com as suas palavras, resumindo, sintetizando a ideia do outro autor. Não tem opinião, não tem ponto de vista seu. É sempre o ponto de vista do outro autor do texto que você está lendo. Sacaram? Eu tenho a resenha. A resenha já é diferente do resumo. A resenha já entra nas dissertações argumentativas. Por quê? A resenha, especialmente a resenha crítica, ela traz um resumo de alguma coisa, pode ser de uma obra literária, de um filme, e ainda o ponto de vista de quem resumiu aquilo. Então, o cara que faz resenha crítica de filme, ele assiste o filme e depois ele conta, ó, o filme fala sobre isso, apanhado geral, então ele resume o filme, e aí ele se posiciona. Mas a sua direção estava ruim, a fotografia é feia, agora a música, a trilha sonora é bonita, e é a opinião do cara junto. Isso é uma resenha.
Por isso que não dá para confundir resenha e resumo. São diferentes, porque o resumo não tem opinião. E a resenha crítica tem a opinião de quem produz. Os dois têm síntese de texto, mas só na resenha crítica que aparece a opinião do camarada que produziu essa resenha. Então aí eu tenho um texto já dissertativo ou argumentativo. Outro dissertativo argumentativo, artigos de opinião. Nós temos um monte, né? Aparece de monte, de quilo nas provas por aí. Né? Artigo de opinião. É alguém dando opinião sobre um tema e aí você tem que ler aquele texto lá, muitas vezes para produzir um outro, ou simplesmente fazer uma interpretação disso, certo? Então, eu tenho o artigo de opinião, onde alguém escreve sobre algum tema específico, colocando o seu posicionamento diante daquele tema. A própria dissertação argumentativa de vestibular, a redação de vestibular, redação de concurso, redação do Enem, é um gênero. Por quê? Porque é específico para aquela prova, para aquela situação. É um gênero textual. Tanto que, pegando aí a parte de concursos, né, cada banca tem um jeito de avaliar diferente, apesar de ser o mesmo gênero textual. O Enem tem um jeito de avaliar diferente dos vestibulares por aí, apesar de ser o mesmo gênero textual, ou pelo menos ser semelhante. Então, vejam, é um gênero também da dissertação argumentativa. Certo? Então, redação de vestibular, redação do Enem, redação de concurso, é um gênero textual. Dissertativo, argumentativo. Beleza? Tranquilo? Maravilha. E eu tenho a injunção. A injunção eu já tinha comentado na aula passada. Injunção, que ele dá uma ordem. Vamos lembrar aí. Receita de qualquer coisa. De bolo, de carne, de comida, de fome. É a receita de modo geral. O que mais que eu tenho aí, o texto injuntivo? Quando eu tenho um manual de um eletrodoméstico, eu tenho que montar o eletrodoméstico, bem desmontado. Tem o manual. Pegue a peça 1 e clique na peça 2. Então, o manual também é um gênero textual do tipo injunção. É um gênero injuntivo, porque é o uso da injunção no cotidiano, nos textos do dia a dia. Sacaram essa ideia? Senhor, mas então quer dizer que qualquer texto pode ser? Então, um bilhetinho. Um bilhete que eu deixo pra minha mãe em casa. Mãe, fui na padoca. O que é padoca, professor? Padaria. O que é padaria? Lugar onde se come bem. Certo? Onde tem pão, queijo, presunto, café com leite. Maravilha. Professor não. Mãe, fui na padaria. Fui na padoca. Beleza. O bilhete é um gênero textual ou um tipo textual? Se é uso no cotidiano, é um gênero textual. Certo? Sim, é um gênero textual dissertativo. Tá? Dizendo, você está informando a sua mãe onde você foi. É um texto informativo. Olha que bacana esse. Senhor, então quer dizer que o WhatsApp é um gênero? É um gênero? Você não faz conversas longas, mirabolantes ali? É um gênero? É um gênero da nova tecnologia, mas é. Por que não? Senhor, mas e o internetês? Calma, uma coisa é a linguagem utilizada ali dentro. Outra coisa é a função daquele texto. Certo? Então, se tem uma função social, é gênero. Se é só estrutura, é tipo. Grava isso. Resumão para você entender de uma vez por todas isso. Tipo textual, estrutura. Gênero textual, função social. Uso no cotidiano. Ô, produção, gostei disso. Põe aí um cantinho isso. Põe aí. Gênero textual, função social. Certo? Uso no cotidiano. Tipo textual, estrutura do texto. E aí nós fechamos essa parte que abrange mais, digamos assim, o estudo do texto. O estudo do texto. Nós já falamos da dissertação argumentativa, que é aquela que nos interessa mais. Em outros momentos falaremos da narrativa, somente dela e alguns elementos da narrativa. Outros momentos podemos falar só da injunção, outros só da descrição e assim por diante. E aí a gente fica feliz e contente. Certo? Pessoas, é isso. Fui. Até a próxima. Tchau. KBVC. Acho que PC me esqueceu. Ô, pessoal, tudo bem? Desculpa, eu estava mandando uma mensagem para minha esposa aqui na internet, nos WhatsApps. E aí, tudo certo? Ô, clique no download, clique lá no anterior. Valeu? Fui! Gente, alguma dúvida quanto a gêneros e tipos textuais? E aí, cadê vocês? Estão por aí? Não, ok. Dá para seguir. Então, gente, eu tenho de um lado os tipos textuais que se referem à estrutura do texto
E eu tenho o gênero textual, que está mais próximo da função social, aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, conseguiram compreender? Como tipos textuais, eu só vou ter aqueles 4, né? Narração, dissertação, texto injuntivo e texto descritivo. E aí, nos gêneros textuais, eu tenho uma série de gêneros textuais, e aí entram dentro desses gêneros o bilhete, a piada, texto do WhatsApp, do Enem, e aí tenho também a bula de remédio, receita, uma série de gêneros. E quanto os tipos, são sempre aqueles mesmos. Alguma dúvida? Não, professor. Não, professor, dá para desenrolar. Não, professor, tranquilo. Certo? Então, vamos lá, gente. Olha só. A gente entra também aqui, já estamos nos últimos 5 minutos finais, mas a gente entra na próxima aula, aqui nas aulas de inglês, que é o que a gente ainda não viu. O que a gente vai ver na aula de inglês? Nós vamos entender, não é preciso que a gente saiamos daqui uns falantes da língua inglesa, né? Bilíngues. O importante mesmo é só vocês conseguirem identificar. Então, vocês não precisam sair daqui os falantes do inglês, apenas conseguir identificar e utilizar aí algumas frases mais recorrentes da língua inglesa. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender são os personal pronouns, que são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do português, do caso reto, são justamente esses pronomes pessoais aí da língua inglesa. Então, eu tenho os pronomes pessoais do caso reto em português. Eu, você ou tu, ele ou ela, tem nós, vocês, vós, eles e elas. E aí, em inglês, eu tenho I, you, she, he, it, we, you e they. O I é equivalente a eu, you equivalente a tu ou você, o she é equivalente a ela, he é o equivalente a ele, o it é um pronome que nós não temos aqui na nossa língua portuguesa. Então, professora, se nós não temos na língua portuguesa, como é que a gente identifica no inglês? No inglês, esse it, que é o pronome it, né? Ele é utilizado quando eu quero me referir a tudo que não seja pessoas, no singular. Exemplo, cachorro, gato, papagaio, cadeira, mesa, boné, qualquer coisa, qualquer objeto ou ser que não seja ser humano. Então, para me referir, eu vou utilizar o it. A gente, em português, usa ele ou ela para se referir a qualquer coisa, seja ela homem, mulher, cachorro, gato, papagaio, objetos. Nós sempre vamos utilizar o ele ou ela de acordo com o que aquela palavra represente. Se ela representa feminino, eu me refiro utilizando o pronome ela. Se é uma palavra masculina, eu vou me referir utilizando ele. Exemplo. Meu caderno caiu no chão. Ele estava sobre a mesa. Quando eu digo ele estava sobre a mesa, eu quero dizer esse ele, o caderno. Concordam? Então, em português, eu digo ele para um caderno, ou para um homem, ou para qualquer objeto que seja de gênero masculino. Quando eu digo gênero masculino, é que tem a terminação aí e você consegue identificar que aquela palavra é masculina ou feminina. E aí, por exemplo, deixa eu ver uma palavra feminina. Caneta. Minha caneta estava sobre a mesa, ela caiu no chão. Quando eu falo ela, estou me referindo à caneta. Em inglês, a gente não faz isso. Em inglês, quando a gente quer dizer ele ou ela, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar o it. It. Então, essa partícula it é um pronome pessoal que não existe em língua portuguesa, somente em língua inglesa. E esse it
ele se refere a coisas que não sejam pessoas. Então, tudo que não for gente aí, você vai utilizar o it. Então, para se referir caderno, it. Celular, it. Cachorrinho, it. Entenderam? Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente for à frente desse assunto, tá bom? Então, para se referir a ele ou ela masculino, homem ou mulher, eu só vou utilizar she para ela e he para ele, tá ok? E sempre esse it eu só vou utilizar em coisas no singular, porque quando eu for me referir a coisas no plural, em inglês, eu vou utilizar esse último pronome aqui, que tem they. Quando eu falar they, eu falo eles ou elas para tudo, para pessoas, para animais, para cachorrinho, papagaio, caderno, caneta. Eu só vou fazer essa distinção de pessoa ou coisas ou animais no singular, porque no plural eu vou utilizar o they, tanto para falar de cachorrinhos, ou de papagaios, ou de cadernos, canetas e todas as coisas, pessoas ou animais ou coisas. Entenderam isso? Entendendo, pessoal. Só Sim. tira uma dúvida, por favor. Oi? Só me tira só uma dúvida, tá terminando a aula, né? Sim. Eu fiquei, na aula da senhora, fiquei na competência 2. Quantas aulas precisa assistir ainda, hein? Pode saber dizer? São 8 aulas. Você já assistiu 3? 3, Aí. São Então, 8 no caso, né? Sim. Ah, beleza. Aliás, tu ficou na 2. A 2 são a que tem mais aulas. São 14 aulas. É na 2, né? Só de confirmar se eu fiquei na 2 mesmo aí. Quer meu CPF? Não tem como eu ver, mas você manda o CPF, que amanhã de tarde eu verifico, tá bom? Eu te mando lá no grupo, viu? Tá ok. Então, gente, foi isso aqui. Na próxima aula a gente prossegue com a questão do inglês, tá certo? Então, fiquem com Deus. Eu vou deixar daqui a pouquinho, depois de 8 horas, quando eu encerrar a minha segunda aula do EJA, eu vou deixar o exercício para vocês responderem em casa e me entregarem aí durante a semana. E aí, esse exercício, vocês, se puderem responder no arquivo Word, ótimo. Se não puderem, escrevam no caderno as respostas e me enviem com o seu nome e número da turma EJA. Tá certo? A senhora vai mandar em PDF de novo. Eu tive problema essa semana no meu telefone, por isso eu não consegui finalizar tudo, mas eu tô com ela pronta já. Aí essa de hoje, a senhora pode mandar em PDF também? Porque aí Sim. faz a impressão e corrige a resposta no caderno, né? Sim. Boa noite, pessoal. Tchauzinho. Boa noite, obrigada. Boa noite também.